Agradecer a você que acessou o nosso canal no YouTube, você que nos assiste na rede social. Eu sou o pastor Celso Santo Fernando. É sempre uma alegria, satisfação ter você conosco. A mensagem que eu vou estar trazendo hoje se encontra aqui no Evangelho de Marcos, no capítulo 5, do versículo 1 até o versículo 16. Mas lá em Isaías 61, Jesus ele fala sobre o ministério da libertação, né? E o título dessa mensagem é a libertação do endemoniado, né? Glória a Deus. Isaías 61, o Senhor diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos, e põe liberdade aos algemados. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor aqui, que é o texto dessa mensagem. Marcos 5, versículo 1 até o versículo 16. Entremente chegaram à outra margem do mar, a terra do Geraseno. Ao desembarcar, logo veio do sepulcro ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia no sepulcro, e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeia, as cadeias foram quebradas por ele e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre de dia e de noite, clamando por entre o sepulcro e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando com voz alta: que tenho contigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo. Conjuro-te por Deus que não me atormente. Porque Jesus lhe dissera: espírito imundo, sai desse homem. Perguntou-lhe: qual é o seu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogou-lhe encarecidamente que não nos mandasse para fora do país. Ora, pastava ali pelo monte uma grande manada de porcos. E os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: manda-nos para os porcos, para que entremos nele. Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram os porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeira abaixo. Os porqueiros fugiram e anunciaram na cidade e pelos campos. Então saiu o povo para ver o que sucedera. Então, indo ter com Jesus, viram o que era endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. E os que haviam presenciado os fatos contaram-lhe o que acontecera ao demoniado e acerca dos porcos. Versículo 17. Então rogaram que se retirasse da terra deles. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Aqui Jesus ele se dirige a uma província grega. E a palavra diz que ele, ao desembarcar com seu discípulo, veio logo ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo. Uma das obras que Jesus veio realizar, como nós lemos em Isaías 61, é libertar os oprimidos e libertar os algemados. Há muitas pessoas, querido, que se encontram no mundo algemado pelas forças malignas. A palavra diz, irmão, que ele vivia sempre nos sepulcros, ferindo-se com pedra. Sepulcro, né, irmão, é lugar de quem já está morto. Aquele homem, ele não tinha paz, aquele homem vivia de dia e de noite se ferindo com pedra. Porque, irmão, um dos objetivos do inimigo das nossas almas é destruir o homem, porque o homem é imagem e semelhança de Deus. Uma das formas que o inimigo encontra de entristecer a Deus é destruindo a sua imagem, a sua semelhança, que é o homem.
Talvez você conheça pessoas que são viciadas em crack, pessoas que são viciadas em cocaína. Com certeza, ali é uma força maligna aprisionando aquela pessoa. Porque muitas das vezes o homem, o ser humano, ele não busca a Deus. Deus é o Criador, criou todas as coisas, nos criou. A palavra diz em Gênesis que Deus criou o homem do pó da terra e soprou na sua narina o fôlego de vida, né? Só Jesus é a vida. Só Jesus, ele pode fazer com que o homem, ele viva em paz. Lá no Salmo 91, a palavra diz que aquele que habita nos esconderijos do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Jesus, ele disse, em mim tenhades paz, mas no mundo tereis aflição. Porque nós vivemos num mundo, irmão, atribulado. Porque desde que o homem pecou, e o inimigo das nossas almas, ele trouxe a rebelião para a terra, o inimigo luta contra o homem para destruir o homem. Porque lá em João, Jesus ele disse que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Diz no versículo 4, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeia, as cadeias foram quebradas por ele, e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Porque, irmão, nós não podemos vencer o mal com as nossas forças. A única forma de repreender o mal é através do nome de Jesus Cristo. Jesus ele disse, no meu nome expelirão demônio. Né? As armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortaleza. Então, irmão, se você tem alguém na sua casa que é viciado em droga, se você tem algum parente, familiar, vá para a igreja, ore por ele, peça oração por ele. Não desista de orar pela vida dele. Porque o nosso Deus é o mesmo, de ontem e de hoje será eternamente. Isso está lá no livro de Hebreu. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. E a palavra diz que ninguém podia subjugá-lo. Aquele homem tinha uma força sobrenatural. Né? Aquele homem tinha uma legião de demônio acorrentando aquele homem, aprisionando a alma daquele homem. Diz a palavra, andava sempre de dia e de noite, clamando por entre o sepulcro e pelos montes, ferindo-se com pedra. Né? O objetivo do inimigo é isso, irmão. É causar sofrimento e dor. Com certeza aquele homem, ele tinha família. Louvado seja o nome do Senhor. Porque no final, irmão, desse texto, aquele homem diz, Senhor, eu vou te seguir. Jesus disse, não, vai para os teus e fala tudo que Deus fez na sua vida, como teve misericórdia de ti. E aquele homem, né, irmão, se transformou, né, num grande evangelista. Louvado seja o nome do Senhor. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando com alta voz, que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Conjuro por Deus que não me atormente. Porque Jesus lhe dissera, espírito imundo, sai desse homem. E perguntou-lhe, qual o seu nome? Respondeu, Legião é o meu nome, porque somos muitos. Às vezes, irmão, a pessoa, ela não consegue se livrar daquele mal. Por quê? Porque há uma força muito grande acorrentando aquela pessoa. E disse-lhe, rogou-lhe encarecidamente que não os mandasse para fora do país. Havia uma legião ali, irmão, na vida daquele homem, oprimindo aquele homem, né? E ninguém podia subjugar aquele homem. Mas quando Jesus chegou, irmão, o inimigo teve que se prostrar. E ele disse que temos nós contigo, Filho do Deus Altíssimo. Conjuro-te por Deus que não me atormente. Porque Jesus dissera, sai desse homem. Porque, irmão, somente Jesus, ele tem poder para repreender o mal. Na sua vida, na minha vida, na vida de um familiar, de uma pessoa que necessita, irmão, de libertação. Há muitas pessoas, irmão, que estão sofrendo ataques, irmão, diabólicos. Tem pessoas que não têm força para trabalhar, tem pessoas que não têm força para vencer. Por quê, irmão? Porque na vida dele há uma opressão, há um espírito
dominando ele. E esse espírito ele precisa ser expulso. E aqueles demônios disseram para que Jesus não expulsasse eles para fora do país. E diz a palavra que ali havia uma manada de porcos. E aqueles demônios pediram a Jesus para ir até aqueles porcos, para entrar naqueles porcos. E diz a palavra que aqueles porcos se assustaram e se precipitaram no abismo e morreram afogados. E os Gerasenos, indo ter com Jesus, viram, né, um endemoniado que tivera a legião, assentado, vestido em perfeito juízo. Né? Somente quando o homem ele está em Cristo, ele está no seu perfeito juízo, né? Porque só Jesus ele tem palavra de vida eterna. Só Jesus Cristo ele tem poder para libertar e transformar o homem. Lá no Salmo 40, o salmista ele diz, né? O Senhor me tirou do lamaçal do pecado, do charco de lodo, firmou os meus pés sobre uma rocha e colocou um cântico novo nos lábios. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Mas diz a palavra, irmão, que aqueles homens, Gerasenos, como eles eram gregos, eram estrangeiros, eles não compreendiam bem essas coisas. E como aqueles porcos morreram, 2.000 porcos, para eles calcularam somente o prejuízo material, mas não conseguiram enxergar, né, o grande milagre que Jesus fez na vida daquele homem. Né? E que Deus te abençoe, amado. E te agradeço você que ouviu essa palavra. Né? Que Deus abençoe a sua vida. Né? E que se você tem alguém na sua casa nesse estado, não desista de crer, de orar e perseverar pela vida dele. Amém? Glórias a Deus.